Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e sejam todos bem-vindos, sementes reais de Abraão. Hoje é sábado, dia 27 de janeiro, e eu sou Steven Tutani. Olá, da Gravações A Voz de Deus em Jeffersonville, sou William McMasters. Bom dia, irmão Will. Como está se saindo nesses últimos dias do tempo? Estou indo muito bem, meu amigo, pela sua graça. Sim, com certeza é essa a sensação. Mais do que em qualquer outro momento da minha vida, não vejo a hora de sair daqui. Ah, eu também. Sabe de uma coisa? Não vai demorar muito. Todas as peças estão se encaixando perfeitamente como a palavra disse que aconteceria. Amém. Vemos todos os sinais dos tempos para onde quer que olhemos. Na verdade, este mundo não é o nosso lar. Estamos ansiosos pela sua vinda. Sim, Senhor, estamos. Somos sua noiva e Ele está vindo por nós. Sabe, pessoalmente, nunca tive tanta certeza de que sou sua noiva como tenho agora. Tanta certeza sobre o tempo em que estamos vivendo. E de quem está falando nessas fitas. E Ele está revelando mais e mais. Simplesmente não dá para explicar. São os melhores dias da nossa vida. Amém. Também me sinto exatamente assim. É tudo revelação. Como o irmão disse, não dá para explicar. E apesar de todos os nossos fracassos e deficiências, que são muitos, algo lá no fundo nos empurra para cima. É um eco de que somos sua noiva. Cremos em cada palavra. Minha oração é, Senhor, faz com que isso se manifeste dentro de nós. Bem, Ele está fazendo. Ele disse que nos tornamos a palavra ao recebermos a palavra. Eu costumava orar e pedir, Senhor, ajuda que isto nunca se torne comum para nós. Mas, rapaz, não tem como se tornar comum agora. Cada vez que ouvimos essa voz, sua revelação, o derramamento de sua presença, uma resposta direta à oração ou a uma pergunta que eu possa ter. Cura, libertação, estímulo da fé. É interminável. E ele nos disse na outra semana, não é um homem, pessoa carnal como eu mesmo, não sou eu, é o eterno Deus. Amém. É por isso que podemos ter plena confiança nisso. Confiança para pendurar nossa alma em cada palavra. Sim, Senhor. E falando sobre confiança, ele enfatizou bem isso. Isso também me chamou a atenção. Ele disse, nunca percam sua confiança. Não deixem Satanás lhes falar mal de mim, porque há muito. Mas mantenham essa confiança, porque se não o fizerem, não acontecerá. O círculo se completa com o que aquele anjo lhe disse. Faça com que as pessoas creiam em você, e nada resistirá às suas orações. E rapaz, aquela oração e a declaração que ele fez sobre nós. Se não se incomoda, vou tocar um pouquinho dela de novo. Sei que o irmão não se incomoda. Claro que não. Eu, como seu pastor, seu irmão, com a fé que tenho, pedi a Deus para colocá-la em você. Creio que receberei o que pedi. Agora, se você crer comigo, com a fé que eu tenho, eu a dou a vocês esta hora. Oh, que coisa! Não há palavras. É isso. Está resolvido. Acabou. Estou cavalgando nele. Eu creio nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que povo abençoado nós somos. Amém. O Equador já foi um dos países mais seguros da América Latina, mas agora está se tornando um dos países mais violentos do mundo, pois estourou uma guerra de gangues contra o governo, oprimindo o país. O irmão Alberto Luque, distribuidor da Gravações A Voz de Deus no Equador, nos informou recentemente sobre as lutas internas que seu país está enfrentando. Ele mora em Guayaquil, a maior cidade do Equador, onde se encontra o escritório da Gravações A Voz de Deus. As viagens pelo país estão restritas e o toque de recolher está em vigor à noite, forçando muitos a permanecerem na segurança de suas casas. O irmão Luque, que também é pastor, precisou até suspender os cultos de sua igreja por causa do perigo e tumulto nas ruas. Falamos com o irmão Luque e aqui está o que ele disse.
Deus os abençoe, irmãos. Entendi, irmãos, notícias do meu país, Equador, sobre a crise que estamos tendo. Todo o país está militarizado. Quadrilhas criminosas estão se apoderando de veículos, queimando-os, incluindo seus ocupantes. Perto da minha igreja está ocorrendo uma verdadeira guerra contra o narcoterrorismo e a narcopolítica. A situação atual é crítica. O comércio e muitas outras atividades estão muito restritos. Os cultos na minha igreja foram suspensos até segunda ordem. É muito triste ouvir isso. Com certeza manteremos os crentes do Equador em nossas orações. Isso mesmo. É incrível como as coisas podem mudar tão rápido. Foi em novembro passado que compartilhamos no podcast sobre a distribuição de tablets que estava ocorrendo no Equador. Agora podemos ver que foi uma porta aberta que Deus proveu, no momento certo, para a mensagem chegar às mãos dos santos de lá. Agora que há agitação, quando as igrejas são forçadas a suspender o culto, essas igrejas de fita no lar estão muito vivas, pois a noiva se banqueteia com a palavra em seus lares. Na noite de domingo, dia 7 de janeiro, nosso bibliotecário da biblioteca de Docolo, irmão Paul Alemu, foi atacado por ladrões enquanto estava sentado em seu carro na cidade de Soroti. Enquanto tomava água sentado no banco do motorista, ele foi atingido por um arame rígido no rosto, e um pedaço de arame quebrou em seu olho direito, deixando-o com uma dor insuportável. Os agressores fugiram com alguns de seus pertences que estavam no carro. Alguns dos que ali estavam, que por acaso eram irmãos, o reconheceram e levaram às pressas a uma clínica. Devido à gravidade do ferimento, ele foi transferido para o hospital principal de Soroti, que também não conseguiu lidar com sua condição, e providenciou uma ambulância que o levou para o Hospital Mengo, em Kampala. Até o momento, ele foi submetido a pelo menos 4 cirurgias no olho direito e conseguiram remover o pedaço de arame quebrado, mas, em consequência do ferimento, ele perdeu totalmente a visão nesse olho. Apresentando um breve histórico sobre os bibliotecários da Gravações A Voz de Deus, os que desempenham essa função o fazem gratuitamente como um serviço para seu povo. Eles recebem o material da mensagem diretamente do escritório central em seu país, sendo responsáveis por garantir que os crentes e as igrejas em suas áreas o recebam. A biblioteca em Docolo fica a umas 6 horas do escritório em Kampala, na direção norte, e é uma das 43 bibliotecas espalhadas por Uganda. O irmão Paul tem servido como bibliotecário da Gravações A Voz de Deus, nessa região desde 1987. Há 37 anos ele abre sua igreja e sacrifica seu tempo pelos crentes que precisam da mensagem. Ele continua fiel em seu posto de dever. Que Deus o abençoe, nosso irmão Paul. O inimigo certamente estava atrás do irmão, mas maior é o que está no irmão do que tudo o que o inimigo desejou fazer. Nós o manteremos em nossas orações para que se recupere por completo. Há uns 2 anos, um pastor viajou uns 2.000 quilômetros de ida e volta para visitar o escritório da Gravações A Voz de Deus no Zimbábue, precisando desesperadamente de alimento para o seu povo, para que eles pudessem ouvir as fitas por si mesmos. O irmão Zilundu conseguiu um tablet para ele e sua família, mas naquela época, o escritório já havia distribuído quase todos os tablets Agapo que tinha em mãos, e não tinha o suficiente para pessoas daquelas áreas remotas. No entanto, o amor encontra um caminho, e depois de reabastecer o estoque, eles finalmente puderam ir a Binga para essa viagem tão esperada. Antes da equipe de distribuição partir, todos os funcionários do escritório da Gravações A Voz de Deus foram até o caminhão para cantar "Trabalharemos até Jesus vir" e orar com a equipe da Gravações A Voz de Deus que estava indo nessa viagem. O áudio a seguir é do nosso irmão Ben Shivaura orando pouco antes da equipe partir para as selvas.
Que tu acompanhes teus servos nesta semana, enquanto bendizemos teu santo nome. Cuida de suas famílias. Sê com eles. Que esse sacrifício seja provido por ti aqui e sempre. Nós te agradecemos por isso. Bendito seja o teu nome. Rogo em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus os abençoe. Louvado seja o Senhor. Vamos. Depois de passar por Bulawayo e dormir em Hwanghae durante a noite, na manhã seguinte eles chegaram à primeira parada. Vamos ouvir o irmão Richard, um dos funcionários da Gravações A Voz de Deus no Zimbábue, nos contar como foi chegar a Kamative. Estamos muito animados. Acabamos de chegar a Kamative, uma cidade de mineração, e o pastor está nos recebendo. O irmão Jonah Tutani está dando marcha a ré para estacionar. Os irmãos estão muito animados. Ouve-se alguns gritos de aleluia entre os irmãos. Eles estão muito felizes. Estavam esperando há muito tempo esse momento precioso para receber a palavra revelada. Finalmente, ela chegou às mãos dos predestinados. Estamos com grande expectativa pelo que o Senhor tem reservado para nós hoje aqui em Kamative, que é a nossa primeira parada nessa distribuição que estamos realizando. Depois de uma maravilhosa reunião de distribuição em Kamative, a equipe de distribuição teve mais 3 paradas bem distantes umas das outras, e as estradas eram muito ruins. Alguns veículos muito bons ficaram atolados nessas estradas, mas o Senhor ajudou nossa equipe e garantiu uma passagem segura a cada local. O áudio a seguir é o relato do irmão Jonah Tutani, depois que a equipe chegou à parada mais distante do itinerário. Aqui estamos em Sulu. Esta é a segunda parada a que acabamos de chegar. Os irmãos estão descarregando a picape, os geradores, o projetor e outras coisas, e se preparando para a distribuição que temos aqui. Foi uma viagem bem longa, com 140 quilômetros de estrada de terra, e graças a Deus, estamos em segurança aqui e agradecemos a todos pelas orações. Estamos na expectativa do que o Senhor tem para nós hoje. Deus os abençoe. Louvado seja o Senhor. Adoro ouvir o canto dos irmãos. Como podem imaginar, há um gozo inefável e glorioso em toda a Binga depois desta viagem de distribuição. O irmão Zilundu, que há 2 anos viajou até a Gravações A Voz de Deus, para pedir alimento espiritual para o seu povo, estava em êxtase de tão empolgado. Além disso, em uma das paradas em Luzulu, uma área muito remota, onde os crentes dependem do que conseguem cultivar para sobreviver, ainda não havia chovido naquela estação. Mas logo após a distribuição do tablet Agapo, enquanto os irmãos ainda estavam no prédio, houve uma enorme chuva. Eles chamaram isso de bênção dupla. Este é o irmão Zilundu falando nos momentos finais de companheirismo. Estou esperando testemunhos de Bidre. Isso é lindo. Porque, sabe, pude sentir a presença do Senhor, especialmente ouvindo a voz do profeta, irmão. Sei que isso é importante. Sim, é algo notável. Sim, na verdade, quando o irmão fala sobre a voz, sei que todos os domingos eles têm tocado fitas com diversos grupos. Irmão, estou trabalhando com 6 grupos, todo domingo. Uau! Eles tocam fitas? É impressionante. Eles tocam fitas. Tem sido grandioso. Estamos felizes em estar aqui. Tem sido uma grande bênção e o Senhor tem estado conosco, e fico pensando no outro grupo lá onde não tinham chuva, e choveu exatamente no momento em que concluímos o trabalho. Aleluia. Houve um aguaceiro lá. Irmão, foi uma bênção dupla. Sim. Depois de receber as bênçãos espirituais, recebemos a bênção natural. Aquela bênção natural, irmão, foi apenas uma confirmação. Deus estava nisso. Deus estava. Deus está. Esse é o programa dele. Deus estava nisso e confirmou abrindo os céus, com a chuva que caiu. Louvado seja o Senhor. Logo após a bênção espiritual, depois de termos nos banqueteado, Deus abriu os céus.
Aleluia. É impressionante. Amém. Glória. Foi maravilhoso. Cuide-se, meu irmão. Deus o abençoe. Soa como um pastor feliz ali. Bem, que Deus o abençoe, irmão Zilundu, por alimentar as ovelhas de Deus com o alimento armazenado por Deus. Como estão ouvindo, foram 2 dias incríveis nas profundezas das selvas da África. Mas também foi apenas o começo de um jubileu gastronômico, de banquete na palavra para os crentes de Binga. Há quase 6 meses, o irmão Barroia, nosso bibliotecário da Gravações A Voz de Deus, em Yaoundé, Camarões, recebeu um telefonema do proprietário do prédio que alugamos para a Biblioteca da Gravações A Voz de Deus. Foi-lhe dito que tínhamos 6 meses para desocupar o prédio e encontrar outro local para a biblioteca. Em vez de entrar em pânico e ficar perturbado, o irmão Barroia entrou calmamente em contato com a sede da Gravações A Voz de Deus em Jeffersonville e relatou a situação. Todos decidiram orar e ver o que o Senhor tinha reservado para a biblioteca e a equipe. No fundo, todos sabíamos que essa não era uma porta que se fechava para a biblioteca de Yaoundé, mas, em vez disso, era o Senhor abrindo outra porta para que fosse feita a sua vontade. Levou vários meses, mas encontramos um novo local que atenderá muito bem às necessidades da biblioteca. Aqui está um relato que recebemos do irmão Emanuel, secretário da biblioteca de Yaoundé. Saudações fraternas em nome do Senhor Jesus Cristo. Vimos por meio deste áudio apresentar-lhes um breve relato de nossa recente mudança para as novas instalações. Não foi nada fácil encontrar um local que atendesse às nossas necessidades. Mas Deus foi bondoso e permitiu que encontrássemos um. Gostaríamos de mencionar que o proprietário foi muito paciente conosco, pois muitas outras pessoas queriam alugar o local. Ele até recebeu várias ofertas de aluguel mais altas do que a nossa, mas, como ele mesmo disse, Deus em primeiro lugar. Quando assinamos o contrato, ele ficou muito satisfeito por saber que era a voz de Deus que ocuparia suas instalações, mesmo sendo católico fervoroso. Nós lhe demos um livro de sermões do irmão Brana, e ele prometeu lê-lo. Segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023, bem cedo, os irmãos e irmãs de várias igrejas da cidade se juntaram a nós para fazermos a mudança. No entanto, o processo de transferência não foi fácil. Tivemos algumas dificuldades, como a quebra do caminhão que transportava os materiais. Foram necessárias horas para consertá-lo e continuar o trajeto até nosso destino. Quando levávamos as mesas e as prateleiras para colocá-las dentro da casa, alguns móveis não passavam por algumas portas e corredores. No entanto, a cada dificuldade que surgia em nosso caminho, o Senhor estava em cena nos guiando e provendo uma maneira para realizarmos cada tarefa. Que Deus seja louvado em tudo isso. Deus os abençoe. Shalom. Irmão Emanuel, secretário da Gravações A Voz de Deus, em Yaoundé, Camarões. Louvado seja o Senhor. Não é incrível que o novo proprietário tenha recusado mais dinheiro de outras pessoas que queriam alugar seu prédio para que a Biblioteca da Gravações A Voz de Deus pudesse se mudar para esse novo local? Isso não é nada menos que a mão do Senhor. É maravilhoso. Nosso próximo relato vem dos Estados Unidos. Em novembro, houve um evento para jovens no Arizona e os irmãos nos enviaram o seguinte relato. Estimada Young Foundations, sábado passado, realizamos um bistrô para jovens, um culto de fita e uma fogueira para uns 60 jovens de todo o Arizona e suas famílias. Foi um belo dia na parte remota do deserto em Sierra Vista. Chovia em Tucson, mas o Senhor nos deu um dia claro e ensolarado para o evento em Sierra Vista. Tivemos jogos de mesa, vôlei, jogo de bola e fizemos artesanato com manteiga de maçã caseira e biscoitos de açúcar em forma de esquilo.
Em seguida, nos sentamos para a parte principal e ouvimos a mensagem pela fé Moisés, enquanto o sol se punha. Foi lindo. Depois da fita, comemos chile e cachorro quente, com muitas sobremesas caseiras, café e chocolate quente para os cânticos em volta da fogueira. 2 irmãos daqui nos dirigiram em cânticos ao redor da fogueira e fizeram um trabalho incrível. Uma pequena bênção especial para nós foi ver que nossa irmã havia decorado com citações sobre maçãs, havia feito manteiga de maçã para as crianças, e então a carta das águias se reunindo se dirigiu a nós como estimada maçã do coração do profeta. E o irmão Brana encerrou o evento com sua oração domingo de manhã, e foi exatamente como nos sentimos todo o fim de semana. Os quais são a pupila do meu coração, por assim dizer. Eles são aqueles que têm sido gerados para ti pelo Espírito e pela palavra da verdade. E eu rogo que tu os abençoes, Senhor, e os mantenhas firmemente entrelaçados uns nos outros pelos vínculos do amor de Cristo. Isso acertou em cheio. Ninguém pode falar com o Senhor como o profeta de Deus. E quando ele está falando com o Senhor sobre nós, é ainda mais especial. Publicamos fotos desse evento no fim de semana passado no site brana.org no artigo Mês em Fotos. Dê uma olhada se ainda não o fez. E por fim, imaginem quantos e quantos livros poderiam ser preenchidos com testemunhos de irmãos e irmãs que foram curados enquanto ouviam uma fita. Tenho certeza de que todos podemos olhar para trás em nossas vidas e ver os momentos em que fomos curados enquanto ouvíamos essa mensagem do tempo do fim. Este é um testemunho encorajador que recebemos de uma irmã da Costa do Marfim, que nos conta o que lhe aconteceu depois de apertar o play e ouvir uma fita. Shalom, irmãos e irmãs. Gostaria de compartilhar com vocês um testemunho de como o Senhor me tocou e me curou. Que Deus receba todo o louvor, honra e glória. O testemunho ocorreu durante o mês de abril de 2023 na Páscoa. Eu estava com o joelho dolorido há muito tempo, mas não orei para receber minha cura. Ouvi a fita intitulada A Restauração da Árvore Noiva. Quando o irmão Brana disse para ficarem quietos, que ele oraria, segui suas instruções e fiquei quieta. Enquanto ele orava, houve uma voz delicada dentro de mim que disse: se o irmão Billy Paul recebeu sua cura quando tinha câncer ouvindo a fita, eu também recebo a minha cura. Então agradeci ao Senhor Jesus Cristo por minha cura, apesar da dor que ainda sentia. No entanto, alguns dias depois, eu não sentia mais dor. Tudo desapareceu. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo por ter me tocado e curado meu joelho. Que Deus os abençoe ricamente. Sua irmã da Costa do Marfim. Louvado seja o Senhor. Deus a abençoe, minha irmã, e obrigado por enviar esse testemunho. Isso encerra o episódio de hoje. Muito obrigado por terem se juntado a nós. Se Deus quiser, esperamos vê-los na próxima semana. Além disso, lembrem-se de que este é o último fim de semana para o envio de seus questionários sobre a mensagem. Encerrando por hoje, vamos compartilhar com vocês um pequeno áudio de nossos irmãos e irmãs em Anosiala, Madagascar, que acabaram de receber seus tablets Ágapo e estão transbordando de alegria. Até a próxima semana, Deus os abençoe e shalom. Shalom. Amen, amen, amen.
não. Amém, também, também. Assim um forte não. Amém.